sobre o atual momento, a atual conjuntura que nós estamos vivendo. Tempo de campanha política. Campanha política. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: irmãos, como cidadão, como pessoa, não há nada que me impeça de me manifestar politicamente. Não é porque eu sou um pastor, não é porque eu estou à frente da igreja, que o meu direito de cidadão, de me manifestar no campo da política, vai ser tolhido. A igreja, a instituição, ela não tem lado político, mas as pessoas têm. E como pessoa, eu emito minha opinião, e quero deixar a minha opinião muito clara diante dos irmãos. Nós, batistas, não vendemos voto, nós, batistas, não encabrestramos os irmãos, dizendo, você tem que votar nessa pessoa, naquela pessoa. Jamais isso aconteceu, e jamais isso vai acontecer. Nunca isso aconteceu. Porém, como líder, como formador de opinião, é meu dever, é meu papel esclarecer alguns pontos que muitas vezes ficam obscuros. Querem ver um exemplo? Um dia eu fiz um parêntese aqui na igreja sobre um canal do Felipe Neto, o irmão dele, como é o nome dele? Felipe Neto. Eu falei aqui da perniciosidade, da desgraceira que é aquele canal para as crianças. Eu falei num parênteses da mensagem. Um pai que estava aqui, até aquele momento, não conhecia Felipe Neto, não sabia do conteúdo do canal dele, e não sabia que o filho seguia e assistia os vídeos de Felipe Neto. Se alertou, quando chegou em casa e viu, ajustou e corrigiu o filho. Então, o meu dever é lançar luz. Irmãos, outros pais, o nosso sistema político, ele é formado por partidos políticos. O sistema político brasileiro é o sistema democrático formado por partidos políticos. Os partidos políticos, assim como essa igreja, são instituições, e as instituições têm os seus estatutos, e nos estatutos estão a ideologia, aquilo que aquela instituição acredita. Nós temos um estatuto registrado em cartório, toda igreja séria tem, e no estatuto tem todo o nosso corpo doutrinário. No estatuto dos partidos políticos também tem isso. E existem estatutos, existem partidos políticos do que nós aprendemos a chamar no Brasil de esquerda. Os partidos de esquerda, quase que em sua totalidade, são a favor, em sua ideologia, de coisas que a Bíblia é contra. Então, eu não posso determinar o seu voto, mas eu quero que você preste atenção nisso. Nós costumamos votar em pessoas, mas na verdade nós não estamos votando em pessoas, nós estamos votando nos valores que aquela pessoa carrega. O que você tem que entender é o seguinte: o valor que essa pessoa carrega é o mesmo valor que eu carrego? Os valores sobre moral, sobre ética, sobre casamento, os valores sobre família, os valores sobre educação de filhos, os valores sobre igreja. Existem partidos políticos no Brasil hoje que são a favor do fechamento de todas as igrejas. Procura que você vai ver.
E de repente tem uma pessoa, gente boa, que é seu vizinho, seu amigo, não se sabe por quê, ele sabe, ele foi e se filiou a esse partido. Por que que você é batista e você não é maranata ou assembleia ou presbiteriano? Por que que o presbiteriano é presbiteriano e não é assembleano e não é batista? Porque você se identificou com a batista. Nós nos filiamos a instituições com as quais nós nos identificamos. Estão falando por aí, esse negócio de partido não tem nada a ver não, o que importa é a pessoa. Epa, não, porque depois, cada candidato eleito terá que seguir a cartilha de qual instituição? Da instituição que ele está filiado. Eu vi uma palavra de um pastor grande no Brasil, de influência, que ele disse assim: nas eleições municipais, os partidos de ideologias contrárias ao cristianismo ficam caladinhos, eles não tocam nesses assuntos. Os vereadores, os candidatos desses partidos de esquerda, que são contra os nossos valores, eles não tocam nesses assuntos na eleição municipal. Nenhum vereador, candidato a vereador de partido de esquerda, vai abordar esse assuntos ligados a valores cristãos, no programa de rádio. Eles vão falar de educação, vão falar de saúde. Não tem debate na candidatura para prefeito, não tem debate na candidatura para vereador. Ninguém pergunta a eles: e aí, o que é que você pensa sobre família? O que é que você pensa sobre aborto? O que é que você pensa sobre pedofilia, sobre sexo na infância? O que é que você pensa sobre liberação das drogas? Então, queridos, em nome de Jesus, olhem bem para a pessoa, mas pense assim: quais os valores que essa pessoa carrega? Quais os valores que essa pessoa carrega? Então a gente precisa pensar nessas coisas. Eu voto em pessoas, mas eu estou votando em valores que aquelas pessoas carregam em seus corações. Amém?